e saíram no barco para um lugar ermo em particular. Emmanuel intitula o seu comentário Na Meditação. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reflexão com Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre aquela situação que talvez você esteja passando, alguém próximo de você, que é aquela situação de estar se sentindo sobrecarregado, estar se sentindo cansado, esgotado. Parece que quanto mais a gente faz, mais coisas aparecem para ser feitas, como se nós estivéssemos nadando contra a correnteza, a gente se esforça e as nossas energias vão se esvaindo, se consumindo e chega um ponto até a gente ter estados de burnout, estados de esgotamento. Hoje nós encontramos muitas pessoas que passam por essa situação. Talvez não com você, mas talvez com alguém que esteja próximo. E a verdade é que a vida moderna ela é muito diferente da vida que nós tínhamos há 40, 50, 60 anos atrás. Eu me recordo quando eu era pequeno, eu nasci numa família muito simples e uma das alegrias da gente era ir visitar uma pessoa que a gente conhecia que tinha uma fazenda no campo. E aí chegava lá nessa fazenda, as preocupações eram totalmente diferentes das preocupações que a gente tem hoje, né? Eu me lembro de uma história que eu achei interessante. A pessoa chegou para mim e falou assim: olha, eu estou muito preocupado porque surgiu um tatu ali no meio do pasto e o tatu está fazendo muito buraco. Eu, semana que vem, vou arrumar uma armadilha para pegar esse tatu. Vocês já imaginaram alguma coisa assim, né? Tem um probleminha, semana que vem eu vou cuidar dele. Normalmente, como é que as coisas são hoje em dia? O problema é para ontem, é para resolver antes de ontem. Já chega com o prazo esgotado. A nossa vida hoje é uma vida totalmente diferente, com demandas que crescem cada vez mais. Nós recebemos muitas demandas todos os dias. Demandas profissionais, demandas da família, demandas da sociedade. Inclusive hoje, com relação às redes sociais, que, na minha opinião, são uma bênção, é algo assim, eu considero rede social como uma intervenção divina para que a gente possa crescer, para que a gente possa aperfeiçoar. Nós estamos conversando aqui graças às redes sociais, mas acontece que a gente às vezes não sabe lidar. É uma ferramenta muito nova. Eu, por exemplo, venho de uma geração que não tinha rede social quando eu era adolescente. Minhas filhas mais velhas já cresceram em meio a esse mundo de redes sociais. O Arthurzinho, o menorzinho, não vai nem imaginar o que é um mundo sem celular, sem internet, né? É totalmente diferente. Mas a minha geração ainda está acostumando a lidar com essas redes sociais e às vezes a gente permite que as redes sociais criem demandas que não são reais. Demandas que mostram pessoas sempre felizes. Não sei se vocês já perceberam, na rede social está todo mundo feliz, está todo mundo bem. Na maioria das pessoas, na maioria das vezes a pessoa está numa situação paradisíaca. E nada de errado com isso, faz parte da vida. Mas a verdade é que a vida não se resume exclusivamente a isso. E às vezes a gente fica tentando medir a nossa vida, criar padrões e comparações com relação àquilo que nós vemos na rede social. Às vezes a gente vê um casal que sempre está muito bem e a gente esquece que, como todo casal, tem os seus momentos de estabelecer metas, de ter um conflito aqui, não é só aquilo que aparece no post de fim de semana. Ou seja, quando a gente permite que as redes sociais criem padrões, nós estamos permitindo que hajam demandas, porque a gente fica preocupado, tem que atender esse padrão, tem que se vestir desse jeito, tem que se comportar dessa forma, tem que estar informado dessa maneira. As redes sociais criaram uma possibilidade da gente se informar sobre muitas coisas, e isso é extraordinário. Há algum tempo atrás, se você quisesse ter acesso a um artigo científico, alguma informação, ao que uma pessoa fala, você teria que viajar, se deslocar, gastar recursos. Hoje não, a gente tem acesso a isso através da internet. Às vezes a gente precisa de um livro, dá para baixar o livro imediatamente e já sair lendo no celular, né? Nada, né? Tudo bem, tem gente que gosta do livro físico, nada de errado com isso, mas a gente pode ter instantaneamente. Só que, se a gente não sabe lidar com essas coisas, se a gente não sabe de fato o que nós estamos buscando, a gente pode fazer com que a rede social se converta num elemento estressante para a gente.
um elemento que tira a nossa atenção daquilo que às vezes é importante. A gente separa o nosso tempo para a gente se informar, para a gente ir para o YouTube, a gente separa também o tempo para a gente estar com a família, conversar com as pessoas, sem o celular do lado. Ou seja, a gente deve utilizar essa ferramenta, mas não permitir que ela controle toda a nossa vida, porque senão a gente gera essa sensação de que está todo mundo muito bem, só eu que estou com problema, e isso não é verdade, e a gente não deve ter padrões alheios como referência para cada um de nós, porque cada pessoa é único, é exclusivo, é um ser individual. Agora, o que a gente deve fazer se a gente está vivendo esse mundo caótico, esse mundo com muitas demandas, e eu não quero desanimar ninguém não, mas não acredito que isso vai diminuir. O que acontece é que nós devemos nos preparar para isso. A gente deve criar mecanismos para que a gente possa, de fato, lidar com essa miríade de oportunidades, de informações, de demandas, de uma maneira saudável. E isso começa com o cuidado que nós devemos ter para conosco mesmo. O cuidado da gente parar um momento, da gente não se permitir começar o dia já olhando o WhatsApp, já olhando o e-mail. Não, vai começar o dia? Começa preparando o veículo. Começa fortalecendo aquilo que nós somos. Começa tomando um café, fazendo uma oração, meditando um pouquinho, tendo um momento de reflexão. Eu me lembro, também não é dessa época, mas na minha época de adolescente, se você comprava o carro, não dava para num dia frio você ligar o carro e sair andando de qualquer jeito. Tinha que ligar o carro e esperar um pouquinho para o motor aquecer. Porque se a gente saísse direto com o motor sem aquecer, a gente podia danificar o veículo. E às vezes muitos de nós fazemos isso na atualidade. A gente já começa o dia já ligado na tomada, olhando as coisas, e a gente esquece de se fortalecer através da meditação, através da oração, através ali 10, 15 minutinhos em que a gente para um pouquinho, respira fundo, se prepara para o dia, é que a gente pensa nas nossas prioridades. É preciso que a gente cuide de nós. Tem pessoas que falam assim, Saulo, mas eu não posso porque eu tenho que cuidar das outras pessoas. A gente esquece a regra áurea, a regra que é importante para todos nós, é uma regra de conduta que diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então é impossível você amar alguém mais do que você se ama. Cuidar de alguém mais do que você se cuida. É importante que a gente também se cuide para que a gente esteja bem. Não tem aquele aviso nos aviões, se acontecer um problema, coloque a máscara primeiro em você e depois na pessoa que está ao seu lado, depois ajude. Porque se você não estiver respirando, se você estiver à beira de um desmaio, você não vai ser útil àquelas pessoas que estão à sua volta. Então, cuidar de você, zelar um pouquinho, separar um tempo para que você possa aliviar a cabeça, pensar a meditação, o mindfulness, a oração, aquele momento em que você esteja em contato com você, cuidando de si mesmo, para que você tenha condições de cuidar daqueles que estão à sua volta, para que você tenha condições de realizar aquilo que você se propôs. Se a gente não cuida da gente, chega uma hora que a vida obriga a gente a parar. Chega uma hora que a vida fala assim, não, agora você vai parar de qualquer jeito. Quantas vezes a gente, não vou dizer que você que está me ouvindo, talvez até seja o caso, mas alguém que você conheça, que a pessoa era uma pessoa que, workaholic, que não parava de trabalhar de jeito nenhum, e aí de repente surgiu uma problemática de saúde e a pessoa tem que ficar 15 dias de cama direto para aprender a diminuir o ritmo. Podia ter, esses 15 dias poderiam ser divididos em dias, assim, em menores tempos, 20 minutos num, 20 minutos no outro, cuidando de si, sem que precisasse chegar a um tempo desse que a pessoa às vezes tem que se afastar de tudo. Eu tenho um amigo que é cardiologista, ele costuma dizer o seguinte, eu nunca vi infartado não ter tempo para caminhar. A pessoa fala assim, não, eu não tenho tempo para ir para a academia, eu não tenho tempo para caminhar, até ter o primeiro infarto. Depois que tem o primeiro infarto, o tempo aparece, milagrosamente. Não é porque o dia fica mais longo, porque os dias continuam tendo 24 horas. Então a gente cuidar de si mesmo, porque Jesus fazia isso. Se a gente voltar no Evangelho, a gente vai encontrar em várias referências, inclusive aquela que a gente vai ler hoje, que serviu de base para a nossa reflexão,
aqueles momentos em que o mestre se retirava para um lugar à parte, se retirava para orar. Ou seja, o próprio Cristo, na sua altura, na sua evolução, separava um momento para meditação, um momento para oração. Por que a gente acha que vai conseguir cuidar da nossa vida, que é tribulada, que é desafiadora, obviamente com problemas diferentes, mas sem que a gente tenha esse momento de se preparar, o momento da gente se fortalecer? Lembremos disso, porque diante da vida com tantas demandas, diante de situações que pedem cada vez mais a nossa energia, a nossa presença, nós precisamos estar presentes, inteiros, com energia. E isso começa com a preparação, isso começa com a meditação, isso começa com a gente cuidando primeiro do nosso mundo íntimo. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que serviram de base para a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 32, e nos diz: E saíram no barco para um lugar ermo em particular. Emmanuel intitula o seu comentário Na Meditação. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm, com impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diferentes. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos da luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo para escalares sem cansaço a montanha da luz. Uma bela página de Emmanuel, nos ajudando a pensar um pouco mais sobre essa necessidade que temos de separar um tempinho para a gente se fortalecer. E o convite, o desafio para o dia de hoje é que você pare 10, 15, 20 minutinhos. Sente num lugar confortável, uma praça pública, o quintal da casa, a sala, a cozinha, não tem problema. Um lugar. Separa um momentinho para você ficar consigo mesmo. E nesses momentos que você estiver ali, eleva o seu pensamento. Eleva o seu pensamento a Jesus, eleva o seu pensamento a Deus, eleva o seu pensamento a Buda, aos orixás, a qualquer elemento superior. Não é importante, não é a religião. E assim, essas entidades evoluídas, elas não têm ciúme, não precisa ficar preocupado com isso. Né? Vai pensar em Buda, pense em alguma coisa que te eleva, alguma coisa que transcende um pouco a nossa condição, e nós vamos perceber que durante esses pequenos momentos, esses pequenos instantes, nós vamos ser abençoados com energias, com paz, com informações, conhecimento, força sobre nós mesmos, tranquilidade, para que a gente possa melhor agir no mundo. Desafio para hoje: separa um momentinho para que você esteja consigo mesmo, zelando por aquilo que é mais importante, que é você, a sua capacidade de crescer, de ser útil para as outras pessoas, começa com o zelo por si mesmo. Um grande abraço e nos encontramos no nosso próximo episódio.